Então, em azul, eu vou sublinhar o que já foi. E hoje a gente fala desses assuntos aqui. Em verde. Fração molar é bem simples, tá? Imagine o seguinte: se você tem um bolo e você divide esse bolo ou pão em 4 partes, se você vai na casa de um amigo ou de um colega e ele te dá 1/4 desse bolo, desse pão, para você comer com café, qual fração do bolo ou do pão que você comeu? 1/4. 1/4 é o que você... é o que você comeu. 4 é o total. Correto? Agora imagine que você tem um sistema fechado, parecido com uma câmara de gás. Fechado. Não deixa gás nenhum vazar. Imagine que dentro dessa câmara você tem 3 espécies representadas por essas 3 esferas coloridas aqui. Aí, alguém chega para você e fala assim: ó, nessa câmara de gás eu tenho 2 mols. Eu escrevia moles, mas com o tempo eu só tenho visto pessoas escrever mol. Do ponto de vista de português, isso aqui está errado, mas, enfim, em todo caso. Professor, você consegue aumentar um pouco o microfone, por favor? Opa, já. Porque eu estava assistindo um áudio hoje, aí a senhora falava alto pra caramba, eu quase fiquei surdo. Melhorou? Melhorou, obrigado. Nada. Vamos colocar mais um pouquinho de nitrogênio. Nitrogênio é um azul. Vou colocar aqui nessa câmara eu tenho 5 mols de nitrogênio. Eu tenho 0,3 mols de argônio. E eu tenho 2,8 mols de oxigênio. Tá bom? Qual vai ser a quantidade total de mols, pessoal? 8,1 mol. 8,1 mols de gases. Beleza. Aí eu te pergunto, qual a fração molar de oxigênio nessa câmara de gás? O que você vai fazer? Você pega o número de mols de oxigênio e divide pelo número de mols total. Quanto que é o número de mols de oxigênio? 2,8.
Quanto que é o número de mols total? Portanto, a grandeza fração molar é uma grandeza o quê? Adimensional. Correto? A pessoa te informa o que que é. Se é uma fração mássica, ela é fração em massa. Se é uma fração molar, que é a mais comum, é uma fração em número de mols. Correto? Aí você vê como é que você expressa essa conta, isso. O que que você quer fazer. Seja feita a sua vontade. Se você quiser dividir, eu na minha calculadora aqui do celular, já te digo que o resultado é 0,35. Essa é a fração molar de oxigênio. Quanto é que é a fração molar do nitrogênio? Você acredita que seja maior ou menor que o oxigênio? Sem dúvida alguma que é maior, né? Número de mols de nitrogênio dividido pelo número de mols total de todos os gases. Então você tem 5 mols dividido por 8,1 mols. Professor, essa fração pode ser expressa em porcentagem? Se ela estiver expressa em porcentagem e o cara pedir para expressar em fração, você vai ter que colocar um percentual sobre 100 e obter o número decimal, tá? Porque normalmente o que se dá é o número decimal. Entenderam o ponto de vista? Alguma pergunta? Tá bem fácil, bem simples, né? Uma boa é isso. Não dá nem graça Se disso. for porcentagem, professor, é regra de 3 simples, né? Se for porcentagem. Como assim? Aí, se fosse calcular porcentagem, 8,1 é 100%, 2,8 é X. Não precisa nem porcentagem, nem regra de 3. 0,62 vai dar quanto? 62%. 0,35 vai dar quanto? 32%. 35%, perdão. Correto? Beleza, beleza. O que eu estou dizendo é, se derem um valor assim, você coloca 62 sobre 100, porque o valor da fração é sempre decimal, tá? É isso que eu quis dizer. Ele não é expresso em porcentagem, não, tá? Ele é sempre decimal ou fração. Ok? Alguma pergunta? Então vamos fazer um questionamento interessante. Vamos aproveitar que... E deu uma merda, vocês estão sabendo do noticiário? Que a vaca louca já foi descoberta no Brasil, né? Em casos no Brasil. Vai baixar o preço da carne. Ah, vai. Você vai ver. 2 casos já foram descobertos. Vai baixar para cima, né? Eu duvido que não ache mais casos. Porque essa vaca louca aí, pelo que eu sei, é um vírus, né? E vírus é complicado de trabalhar. Mas vamos ver o que vai dar. Eu, por exemplo, eu já vou suspender a compra de carne aí, porque carne de boi.
Já estava comprando a carne mais baratinha, agora nem isso mais. Vou priorizar. Aqui em casa suspendeu, desde que o Bolsonaro assumiu o poder, nós suspendemos compra de carne. Tá certo. Como diz a jornalista hoje, aqui em casa churrasco todo dia, churrasco de pimentão, churrasco de cenoura, milho. Ela não come carne, então berinjela na brasa, coisa desse tipo. Bom, outra coisa que eu ia falar com vocês é um teste sobre isso. Uma coisa que tem muito a ver. Vamos colocar exemplo aqui. Acredita-se. Não escrevi direito, professor, tá? Acredita-se que a nova fronteira de produção de carne bovina dado o índice crescente de chuvas e dados estatísticos do INPE, todo mundo sabe o que é INPE? Hein? Instituto Nacional de Pesquisa. Pesquisas espaciais. Isso aí. Órgão nacional. Acredita-se que a nova fronteira de produção de carne bovina, dado o índice crescente de chuvas e dados estatísticos do INPE, seja seja composta, vamos colocar assim. A região sul sul-americana, dados apontam para o aquecimento maior nas regiões norte e centro-oeste brasileiros. Os vilões apontados são gases
CO2 e NOx. Cada vez mais abundantes no Brasil. Aponte o principal fator de geração desses gases na nossa atmosfera. E aí, pessoal? As queimadas, né? Queimada aí no Pantanal, na Amazônia. Disparadas, queimadas são as maiores responsáveis, mas em geral elas queimam carbono, não é? Eu sei, você vai falar de celulose e tal, mas hidrocarbonetos, elas queimam com Combustão, né? força, elas queimam carbono, não é isso? Sim. Beleza, você justifica o CO2. Maravilha. Essa é a grande justificativa. Show de bola. Como é que você justifica o NOx? Que está aumentando desesperadamente. Eu acredito que é a falta de fixação desse nitrogênio no solo aí. Opa! Gostei. Gostei do raciocínio, viu, rapaz? Como é que quem falou? Vitor, Então, show de bola. Falta de fixação. Show, porque o processo é cíclico. Processos de fixação. São as leguminosas que promovem isso, né? Vocês sabem melhor do que eu. Existem leguminosas que são plantadas, mas existem leguminosas nas matas, né? Ou não? Sim, existem vários tipos de leguminosas. E tem muitas nas matas, né? Ou não? E fazem simbiose com bactérias, né? Bactérias principalmente biosófilas. Tem leguminosas no meio da mata, em espécies vegetais? Você sabe Existem dizer? espécies vegetais que são leguminosas. Esqueci o nome daquela. Esqueci o nome agora, mas é uma leguminosa. Tem várias plantas que são leguminosas. Não é só feijão. Entendi. Entendi. Show. Show. É isso que eu queria tirar a dúvida. Ótimo. Esse é um fator. Mas manda mais aí que esse não é o principal fator, não. os gases do gado também aí. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a fração gasosa. Não é isso? Imagine vocês se a gente pudesse considerar que essa câmara de gás fosse a atmosfera estendida da Terra. Lógico, milhões de quilômetros quadrados, não, cúbicos, perdão, lógico, não tenha dúvida. Você pegar a atmosfera terrestre para produzir um aquário gigantesco, você teria quilômetros cúbicos de volume, correto? Quem é o gás majoritário nessa mistura gasosa, galera? Como é que é o gás? Como é que é a composição da atmosfera terrestre, aproximadamente? Não precisa dar números exatos, não. Mas quem é o gás majoritário? Nitrogênio, oxigênio. Opa, show de bola. Nitrogênio, já me respondeu. Oxigênio, você citou o camarada aqui.
Está sendo consumido a produção de CO2. Está reduzindo o oxigênio na atmosfera. Mas me diga uma coisa. Esse processo aqui é um processo de ΔH positivo. Todo mundo entende quando eu falo ΔH, né? Isso aqui é um processo de geração de energia, correto? É positivo ou negativo? Qual a diferença do positivo e do negativo? ΔH é quantidade de quê? Que é jogado para a vizinhança. Hidrogênio. Vamos lembrar lá do segundo ano do ensino médio. Energia, calor liberado. Isso. O calor liberado nas reações químicas. Certo? Então, é um processo extremamente exotérmico. Vamos supor que você fizesse parte de uma Brigada Nacional de Combate a Incêndio. Acredite, o Brasil não tem uma Brigada Nacional ainda de combate a incêndio. Nós não temos Guarda Costeira, nós não temos Brigada Nacional de Combate a Incêndio. Eu não sabia disso. Mas o Brasil tem o maior salário do mundo para juízes, deputados. Os nossos deputados e juízes são um dos melhores salários do mundo. O Brasil Eles que fazem a lei, né? é o deputado e o senador da República são os que fazem as leis. Certo? Então, esses caras aí estão entre os maiores salários do mundo. A gente custeia o legislativo e o judiciário a peso de ouro, pessoal. E a gente não tem dinheiro para manter uma guarda costeira, gerar mais emprego para os jovens, vocês que estão na flor da idade, que poderiam participar desses concursos, e gerar recurso, né? Para manter floresta de pé, uma Brigada Nacional de Combate a Incêndio, pelo amor de Deus, né? Ela não trabalha só com combate a incêndio. Um acidente da magnitude de um ônibus que cai numa ribanceira com mais de 30 pessoas, o Brasil tem helicóptero para socorrer esse pessoal em tempo real? O que vocês veem? Qual é o desespero? Não sabe para onde que vai, é ambulância para lá e para cá, até atender, não é isso? Mas nós não temos isso daí. Só para lembrar, tá? Mas vamos voltar à nossa questão aqui. As questões químicas são sempre muito relevantes. Olha só, imagina que esse grande aquário aqui, vou até fazer assim, para você ter ideia do que eu estou falando. Estou colocando uma perspectiva para você aqui. Quilômetros cúbicos. Milhões de quilômetros cúbicos. Certamente, 70% desse aquário é de nitrogênio. E a quantidade de calor aqui é enorme, né? Deixa eu contar um segredinho para você. O nitrogênio da atmosfera, ele é inerte na temperatura ambiente. Lá onde está acontecendo o incêndio, a queimada, a temperatura ambiente, galera? Não. Não, é muito alta. Vocês já tiveram curiosidade de ver algum filme que relata a vida de pessoal de brigada de incêndio? Já viram um negócio nos Estados Unidos que o pessoal foi cercado pelo incêndio, morreu queimado, os heróis lá? Os caras que combatiam o incêndio em todo o território norte-americano? Pelo menos... Em São Paulo aconteceu essa semana aí. Um bombeiro, acho, ou dois, não sei, morreram. O fogo cercou eles. Lá morreram 8. O fogo, eles ficaram numa área de vale, o fogo veio de todos os lados, eles tinham cobertor térmico, e eles se cobriram com cobertor térmico, mas o socorro não chegou a tempo. Eles morreram cozidos dentro do cobertor. É complicado, cara. Bom, continuando aqui. Imagina isso daqui. 70% de nitrogênio. O nitrogênio não é inerte em temperaturas geradas por queimadas, nem em temperaturas geradas por queima de combustíveis fósseis. O que o professor quer dizer para vocês? Qualquer alta temperatura que você gerar
em sistema aberto, galera, esteja dentro desse sistema aqui, que é a nossa atmosfera, vai possibilitar o nitrogênio reagir com o oxigênio. E a possibilidade de gerar NO, NO2 ou N2O é muito grande. Para quem não sabia, fica sabendo, tá? Então, qualquer processo de aquecimento... então quer dizer que uma siderúrgica, a temperatura do alto forno é alta, o gás de entorno que encosta no alto forno, esse uau é o meu cachorro, tá, gente? Vou fechar aqui a janela aqui, que o rapaz está exaltado aqui, está com raiva do coletor de lixo. Bom, vamos lá. Imagina ao redor de qualquer superfície muito quente, motores a combustão. Então, eu te afirmo mais uma vez, o motor elétrico vai fazer muito sucesso, não só por isso, não só pela economia, mas também porque desperdiça menos calor. Então, ele vai gerar menos gases nitrogenados para a atmosfera. Se você não sabia que isso acontecia, saiba, qualquer quantidade de calor, você acender um fósforo, você está pensando que você está queimando só o fósforo? Não, você está queimando nitrogênio também, que está vizinho a qualquer coisa de combustão. Então, quando você promove uma educação ambiental para o produtor rural e fala para ele assim, não junta lixo e queima na sua propriedade, você não está combatendo só a geração de CO2 para a atmosfera. Você está combatendo também a geração de gases do tipo NOx para a atmosfera. Então, esse NOx que eu relatei aqui é a pura verdade. E, acabando a aula, eu vou mandar para vocês a entrevista com o cientista brasileiro mais citado no mundo, é um professor da USP, que ele vai falar a respeito da fronteira de produção brasileira que deve mudar para sul do Brasil e Uruguai, a Argentina devem ser beneficiados com a incidência de mais chuvas lá. Isso porque o Brasil não está sabendo cuidar da sua mata mais importante, que possivelmente é um fator de equilíbrio no que diz respeito às chuvas. Ela é grande responsável pelo índice pluviométrico do centro-oeste e do sudeste. E vocês sabem que eu estou me referindo à Amazônia. Eu não estou falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, pessoal. Eu estou falando que ela é um fator importante climático. E isso é uma grande verdade. Tá certo? Estou te falando isso como químico ambiental e já li alguns artigos a respeito. Beleza? Então, agora, junte-se a esse processo aqui, a queima de nitrogênio, o processo de falta de fixação ou redução da fixação de nitrogênio relatado pelo colega nosso. Porque se você está derrubando vegetal, obviamente você está derrubando algumas leguminosas também que estão lá no meio da mata. Certo? Então você está também derrubando e está evitando a fixação de CO2. Está fazendo com que ele fique mais tempo na forma de gás CO2 na atmosfera. Isso é muito perigoso. Baseado em quê, professor? Baseado em teoria? Olha só. Hoje, os dados que a gente tem não são estatisticamente suficientes para afirmar assim, as mudanças climáticas se devem às queimadas e os desmatamentos. Tem razão quem afirma isso. Mas existem indícios que levam a. Tá certo? E existe um planeta, para quem estuda astroquímica,
Existe um planeta do nosso sistema solar, para lembrar o meu, Vênus, que tem em torno de quase 80% da sua atmosfera com CO2. Vênus é um exemplo para a gente. Por quê? Porque de manhã as temperaturas de Vênus, durante o dia ensolarado, chegam a 792 graus, se eu não me engano. À noite, na ausência de sol, chega a menos 30. Com essa variação brusca de temperatura, nada sobrevive naquele planeta. Então, os exemplos que a gente tem não são bons, não. Se a gente não tomar nenhuma atitude em relação ao nosso planeta, não adianta ficar pensando que a gente vai ter dinheiro para bancar uma viagem para Marte. Marte está longe e a tecnologia está na mão de outros países, não está na nossa. E tenha certeza que para algum brasileiro entrar naquela viagem lá para ir para Marte, vai ter que desembolsar uma boa grana, porque além de não ser norte-americano, tem que ser muito endinheirado para ser beneficiado. E não é o caso da maioria dos brasileiros. Então, eu penso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso país. Pessoal, alguma pergunta em relação à fração molar? Ficou claro para vocês o que é fração molar? Perfeito. Agora vamos falar de normalidade. Falando de normalidade, eu posso apagar esse exemplo? Depois eu mando questão nesse sentido similar. Ou então o próprio vídeo da aula serve para vocês copiar essa questão aí. Pode dar, só pausar o vídeo para copiar. Tá bom? Então eu vou limpar esse flame aqui. Bom, normalidade. Essa é uma concentração que não deveria mais ser utilizada, mas que ainda continua sendo utilizado em alguns manuais. Então a gente precisa ensinar como é que ela funciona. Bem, a normalidade de ácidos, ela depende fundamentalmente do número de hidrogênios ionizados. E sabem o que é um hidrogênio ionizado? Por exemplo, um ácido forte, não tenha dúvida que o elemento ligado, o hidrogênio ligado ao elemento muito eletronegativo, no caso aqui é o cloro, ele é 100% ionizado. Então, isso quer dizer que esse ácido, quando se dissolve em água, ele forma praticamente 100% de H+, e Cl-. Mas e um oxiácido? Como é que você vê essa questão? Quantos hidrogênios ionizados? Então, aqui, eu vou colocar um exemplo para você de um ácido orgânico, para que vocês vejam como é que funciona a questão do hidrogênio ionizado. Muitos de vocês já fizeram química orgânica e sabem que a estrutura do ácido orgânico é uma estrutura desse tipo. Bom, quantos hidrogênios ionizáveis tem esse ácido? Vocês sabem me dizer? Hidrogênio ionizável é aquele que se encontra ligado ao elemento mais eletronegativo da fórmula do ácido.
Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho outro. Esses hidrogênios são ionizados? Não, porque o carbono não é o elemento mais eletronegativo dessa estrutura. Quem é o elemento mais eletronegativo? É o oxigênio. Quantos hidrogênios ionizáveis nós temos? 2. Na fórmula química existem quantos? 4. Dos 4, 2 são ionizados. Entendido? Bom, no que diz respeito à normalidade, eu preciso saber determinar uma coisa chamada de equivalente grama. No caso dos ácidos, esse equivalente grama, ele vai ser a massa molar do ácido dividido pelo número de hidrogênios ionizados. Então, por exemplo, vamos esquecer esse hidrogênio inorgânico ou orgânico aqui. E vão colocar os ácidos mais comuns que colocam para vocês para calcular a normalidade. Ácido sulfúrico. 2 hidrogênios ionizados. HClO, ácido hipocloroso. 1 hidrogênio ionizado. H3PO4. Moderado. 2 hidrogênios ionizados. Como é que eu vou calcular, por exemplo, o equivalente grama do ácido sulfúrico? Bom, a massa molecular desse cara, de cabeça aqui, eu vou te falar que é 98 gramas por mol. Aproximadamente, pessoal. Não estou levando em conta as casas decimais. Então, 98 gramas por mol vou apagar esse mol aqui. Eu já coloco a quantidade em gramas aqui. E o número de hidrogênios ionizados dele? Então, o equivalente grama do ácido sulfúrico equivale a quanto? 49 gramas. Agora, imagine se você tem uma solução de ácido sulfúrico 2 molar. E alguém chega para você, transforma isso aqui na normalidade, na concentração normal. Transforme em normalidade. Bom, 2 molar significa que você tem 2 mols em cada 1 litro. Né? 2 mols de ácido sulfúrico em cada 1 litro de solução. Na normalidade, eu tenho que saber o número de equivalentes presentes em cada 1 litro. 2 mols equivale a que massa? Aí eu vou lá e coloco aqui 2 vezes 98 gramas. Quantos equivalentes isso equivale? Não sei. Eu sei que 1 equivalente grama para esse ácido equivale a 49 gramas. Então, quantos equivalentes eu tenho nessa solução? Eu simplifico aqui e eu tenho número de equivalentes
igual a 4 equivalentes gramas. Ou seja, uma solução, isso quer dizer que uma solução 2 molar vai equivaler a 4 equivalentes grama em cada 1 litro. Isso me dá uma normalidade de quanto? Uma solução 4 normal. Ou seja, uma solução de um ácido forte equivale, de 2 molar, equivale a 4 normal de concentração. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Vou te dar outro exemplo. Quer copiar? Eu entendi o exemplo, professor, mas eu não entendi como a gente vai usar isso aí. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu tenho uma lista aqui, eu vou caçar um exercício de normalidade aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Densidade, papapá. Molaridade, concentração. Fecha aqui. Nossa. Não tem conversão aqui desse tipo de concentração. Percentual. Não. Deixa eu ver outro arquivo aqui. Unidade. Termoquímica. Eu caço aqui na internet rapidinho. PDF aqui. Isso aqui. Isso deve ser bom. Vamos ver. Eita! Vamos lá. Cadê os exercícios do homem aqui? Opa! Não, solubilidade não. Solução. Concentração comum. Molaridade dessa solução.
Assim. Vamos lá. Concentração molar. Não, isso aqui não trabalhei com vocês ainda. Concentração. Equivalente grama. Ô, maravilha. Show de bola. Vamos ver o exercício aqui. Espera aqui. Tá. Aqui. Calcule o número de mols, o número de equivalentes grama correspondente a 98,4 gramas de Na3PO4. É bom que eu já falo de equivalente grama de sal já para vocês. Vou copiar esse trem aqui. Vou ver se é possível copiar. Vou colocar na nossa planilha aqui. Tá. Vou voltar aqui, pegar uma situação molar que eu já... Aqui mais fácil. Isso. Assim. Tá. Isso. Aí. Calcular o número de mols e o número de equivalentes grama correspondente a 98,4 gramas de Na3PO4. Aí você pega. Bom, Na3PO4. Vamos primeiro calcular a massa molar desse camarada. Eu tenho 3 sódios, aproximado, tá, pessoal? 23 gramas. Mais fósforo 31, só tem 1, e 4 vezes 16 é cada oxigênio. Isso aqui vai me dar, deixa eu ver, 69. Mais 64. Perfeito? Vamos ver aqui. 130. Cento e 133? Não, 130. Não, peraí. 130 e. 164. 164. Isso. 164 gramas por mol. Bem, professor, foi somado a massa do nitrogênio? Acho que só foi do oxigênio, né? Que nitrogênio? É sódio. Não é NO3? Ah, Não, sódio. não. Não, então, é porque eu Na3. estou no celular, não estou enxergando ali. Não, é Na3PO4, é fosfato de sódio. Entendeu? Não, beleza, eu estava enxergando NO3. Não, não. Não é NO, não. Olha só. Aí a massa molecular deu 164 gramas por mol. Num sal, pessoal, o número de equivalentes, grama, vai ser determinado pela massa molar dividido pelo fator de equivalência, que para os sais é o NOx, ou do ânion ou do cátion, você que escolhe. Vamos colocar do ânion aqui. Ânion. Quanto que é a carga do fosfato aqui, galera? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Na3PO4. Vai dissociar o cara e vai dar 3 Na mais PO4, 3 menos. Qual que é a carga aqui? 3, né?
essa carga é o fator. Sem sinal, tá, galera? Pode ser positivo ou negativo, sem sinal. Aí é 164 dividido por 3. E vai dar quanto? Quem pode fazer a continha aí para mim rapidinho? Que, professor? Eu não escutei aqui, não. Fale. O equivalente grama do fosfato de sódio dá 164 dividido por 3. Onde esse 3 é a carga do ânion ou a carga do cátion. Tanto faz. Sem sinal, tá? Tá. 54,6. 54. 54,7, na verdade. 54,7. Deixa eu ver aqui. Gramas. Beleza. Então, um equivalente grama equivale a 54,7 gramas. Quanto que ele quer? 98,4 gramas. Vai dar o número de equivalentes grama. Quanto é que dá, pessoal? Número de equivalentes grama. 98 dividido por 54,7. 98,4 dividido por 54,7. Dá 0, opa, peraí. Eu errei uma coisa. O professor, esse exemplo é possível fazer usando, você falou o NOx do ânion e do cátion é possível fazer também? Sim, você Professor. escolhe. Sem sinal, tá? Pode falar. 1,7 1,79. 1,79 é o número de equivalentes grama. Equivalentes grama. Certo? Para você calcular o número de mols, é você pegar essa massa aqui e dividir por essa massa aqui. Ou você pode fazer o seguinte, regra de 3. Vou apagar isso aqui. É, 164 é a massa de 1 mol. Então, 1 mol de Na3PO4 equivale a 98... Não, 164, perdão. Noventa e 8,4 isso. 98,4 gramas vai dar N, número de mols, que dará 98 dividido por 164. 98,4 dividido por 164. Oi? 98,4 dividido por 164. Dá 0,6. 0,6 mol de Na3PO4. Quantos mols, então, você tem nessa amostra de 98,4 gramas de fosfato de sódio? 0,6 mol. Quantos equivalentes? 1,79 equivalentes por grama.
Equivalentes grama, perdão. Então, o número de equivalentes grama não é igual ao número de mols. Muda. Certo? A concentração vai mudar. Beleza? Agora, deixa eu passar uma frase bem importante para vocês. Que vocês jamais devem se esquecer. Depois desse cálculo aqui, tá? Em soluções muito diluídas, na ordem de 10 a menos 3 ou menos, a normalidade para ácidos, sais e bases, ácidos fortes, sais derivados de ácidos fortes ou bases fortes, se confunde com a molaridade. Como assim, professor? Eu tenho uma solução 0,001 molar em HCl. Qual vai ser a normalidade dessa solução? Você pode calcular, pode ter o trabalho de calcular, mas o valor vai ser o mesmo. 0,001 normal. Esse efeito acontece. Tá? Se deve à diluição, que causa essa confusão de valores. Tá certo? Não se esqueçam disso. Quando as concentrações são muito pequenas, e o cara pedir para você calcule o valor da normalidade quando você já tem a molaridade. Não precisa calcular. Você se baseia nesse princípio aqui. Certo? Então, registre isso aí para você não esquecer. E já que a gente... Oi? Quem ia perguntar alguma coisa? Deixa eu melhorar esse acento aqui. Diluídas. Alguma pergunta? Continuando. Show de bola. Continuando. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Alguma pergunta relativa à normalidade de ácidos? Normalidade de sais? Como é que se calcula o equivalente para sal? Equivalente grama para sal? Se baseia em quê? Ou no NOx sem sinal do ânion, ou no NOx sem sinal do cátion. Beleza? Tem que ser o NOx total, tá? Não é o NOx parcial, não. É o NOx total. Então, aqui seria, por exemplo, mais 3 sem o sinal positivo. Ou 3 menos. Beleza? Sem o sinal negativo. O
fator, no caso, né? Nesse caso aqui, nós levamos em conta o NOx do ânion, sem o sinal, em módulo. Posso fechar esse Jamboard? Não, deixa ele aberto aqui, eu vou abrir outro Jamboard. Tem alguém que perguntou aqui, deixa eu ver. Tive um imprevisto. Ah, tá. Gravar, ok, beleza. Então, vou abrir outro Jamboard. Lousa interativa. Vocês estão vendo esse novo Jamboard? Tá tudo visível aí? Sim. Beleza. Aqui a gente vai falar, a gente vai continuar a resolução do outro. E para não confundir um com o outro, nós vamos fazer o seguinte. Espera aí. Eu vou colocar os exercícios aqui. E vou lá. Bom, aí falta falar sobre o cálculo de normalidade em bases. Vai ser mais fácil, tá? Vamos citar as bases mais comuns aqui que vocês podem vir a ser questionados sobre elas. Qual vai ser o fator de equivalência para o NaOH1? Qual vai ser o fator de equivalência para o KOH1? Qual vai ser o fator de equivalência para o CaOH2? 2. Pessoal, o que vocês acham que é o fator de equivalência para a base? A quantidade de OH-. Exatamente. Quantidade de hidroxilas. Aí você calcula o equivalente grama, que é a massa molar da base, dividido pelo fator de equivalência. Certo? Então vamos lá, vamos calcular aqui para o CaOH2. Massa do camarada, 40 mais 2 vezes 17, 74, não é isso? Isso. 74 dividido por 2. Se fosse 70, seria 35. Então vai ser 37, correto, pessoal? Sim. 37 gramas. Beleza, aí o cara pede assim, calcule a massa necessária para o preparo de uma solução 2 normal de CaOH2, tá? Aí você vai ver. O que é 2 normal, professor? São 2 equivalentes grama por litro de solução. Quantos litros ele quer dessa solução? Ah, suponha que seja... Chuta aí, galera. 500 ml, 300 ml. Quantos ml vocês vão chutar aí? 500? Pode ser? Pode ser. 500. Então vamos lá. 0,2 normal, perdão, significa 0,2 equivalentes grama, para cada 1 litro. Meio litro, eu vou que 0,2. É 2, professor. Corrige aí, 2.
Qual o número de equivalentes você vai precisar? NEC. NEC vai ser meio litro, simplifica litro com litro, meio vezes 2 dá 1. 1 equivalente grama. Aí vai ser fácil. Que massa de hidróxido de cálcio vai ter que dissolver para 500 ml? Você pesa 37 gramas, bem pesado, numa balança analítica, certo? Coloca um pouquinho de água no becker, dissolve esses 37 gramas. Quando dissolver, ficar aquele líquido leitoso da cor do leite, você transfere para um balão quantitativamente. O que é transferir para um balão quantitativamente? Balão de 500 ml. É você ir lavando o becker e transferindo, lavando e transferindo, até completar 500 ml. Completou 500 ml, você homogeniza, tampa o balão e pá, vira devagarinho. Não é sacudir não, viu? Isso aqui é reagente químico. Vira, desvira. Vira, desvira. Vira, desvira, vira, desvira. Homogeneizou, não tem nenhum grãozinho no meio? A solução está pronta. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Normalidade foi a concentração que existia antes da molaridade, tá? Hoje, a concentração molar é uma concentração bem mais utilizada do que a concentração normal. Mas muitas normas foram criadas com normalidade e, infelizmente, essa concentração continua aí no meio de manuais. A Embrapa continua usando isso daí, eu dei uma verificada hoje, continua emitindo manuais com normalidade, apesar da IUPAC ter recomendado a substituição dessas concentrações todas por molaridade. Perguntas, galera? Beleza. Ninguém vai perguntar nada, todo mundo está sabendo tudo. Ô, turma boa, vou arrebentar então nesse exercício, vou colocar os exercícios bem capeta. Que a turma é boa, vou deixar a minha marca, a marca do professor Júlio aqui na despedida. Hã? Posso fazer uma lista bem capeta. Tá doido, professor? Eu, hein? Não é não? Tá amarrado. Ninguém pergunta nada? Tá sabendo tudo. O que é diluição, galera? Vamos supor, você tem um cafecito numa xícara tricolor. Tá ruim, hein? Os flamenguistas nem estão me zoando mais, porque não vale nem a pena bater em bêbado, né? Tá difícil, tá complicado. Falando sério. Pega um café, esse café está muito, muito concentrado. Aí você coloca um pouquinho do café aqui, você acha que o café está muito preto, muito concentrado, não está do jeito que você gosta. O que você vai fazer? Você vai colocar gelo? Vai colocar o que aqui? Água quente, correto? Quando você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai diluir. Diluição, então, é um processo onde você mantém a concentração do soluto constante e aumenta a quantidade de solvente. Eu tenho a impressão que eu já falei desse assunto com vocês. Só falta trabalhar com as diversas vertentes de diluição, né? De uma forma geral, existem fórmulas para facilitar a nossa vida na hora de fazer um processo de cálculo de diluição. Se, por exemplo, qualquer percentual que for dado, percentual em massa, percentual inicial, vezes massa da solução inicial, vai ser igual a percentual final, vezes a massa da
solução final. Ah, mas a porcentagem não é em massa, a porcentagem é em volume. Beleza? Percentual inicial vezes o volume da solução inicial vai ser igual a percentual final vezes o volume final da solução. Ah, mas não é, concentração em porcentagem. A concentração é dada em concentração molar. Molaridade inicial vezes molaridade, ou vezes volume inicial da solução, vai ser igual a molaridade final vezes o volume final da solução. Ah, mas não é molaridade, é normalidade. Normalidade inicial vezes o volume inicial é igual a normalidade final vezes o volume final. Professor, não é em concentração comum. Beleza. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Viram como é que é repetitivo? Então vamos ver um exemplo aqui. Supõe que você está numa caravela, você está navegando e você naufragou. A sua ideia era ir daqui do litoral do Espírito Santo para a Bahia, de barco. Aí seu barco naufragou, não, vou rogar praga para você, não. Vamos ver que o seu motor quebrou. Aí você está no remo, né? E você está muito longe da costa. Aí você tem uma garrafa d'água lá, um garrafão que você levou daqueles de 25 litros. E você tem ainda 10 litros de água mineral. Água potável. Certo? Aí vamos supor que você é um cara notável. Eu já vou te passar logo essa informação que é importante. Concentração salina no mar está em torno de 0,18. Deixa eu confirmar aqui. Isso é importante para vocês. Sabe lá que vocês vão pescar ou não? Concentração salina média do mar. Cada litro, 35 gramas de sais dissolvido. Eita. Vamos lá. – 35 gramas de sal por litro. Vamos transformar isso aqui em porcentagem. Por quê? O soro é 0, soro de hidratação. Queria confirmar isso. Quem sabe me informar aí, me informa para adiantar. Tem alguém que sabe de cabeça a concentração do soro? Soro fisiológico. 0,9%. É isso mesmo. Soro é 0,9%. Agora imagine a situação. Você está no barco, aí você tem essa quantidade de água aqui, 10 litros. Entendeu? Aí você está no remo, né? E você precisa fazer essa água render aqui. Você sabe que a concentração salina no mar é de 35 gramas por litro, em média, de sal, né? Você precisa fazer com que o objetivo seu é jogar a água do mar aqui dentro e fazer soro fisiológico
porque com soro você vai ter mais líquido para beber e vai aumentar a sua porcentagem de chance de vida. Entendeu a proposta? Entenderam a proposta? Então, primeira coisa, vamos transformar 35 gramas por litro em porcentagem. 35 gramas em 1.000 ml, concordam? Se alguém falasse ok, ajudava. Em 100 ml você vai ter quanto? Simplifica. Então, vocês passam a saber que a concentração salina em porcentagem da água do mar é de 3,5%, correto? 35 dividido por 10, 3,5%. O seu objetivo vai ser fazer uma diluição de 3,5 para 0,9. Então, como é que funciona isso? Porcentagem inicial vezes volume inicial é igual a porcentagem final vezes o volume final. Qual é a porcentagem final que você quer alcançar? 0,9. Qual o volume final? O volume da água do mar mais os 10 litros que você tem na garrafa. Qual o volume inicial? 10. Qual a porcentagem inicial aqui? Aí quebrou. Deixa eu ver na água mineral aqui. Concentração salina na água mineral. Não, quero saber água salgada. Quero saber na água mineral. Quem puder me ajudar aí, quiser pesquisar também, fique à vontade. Concentração salina na água mineral. Pá, 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 pá. Água salobra 0,5. Vamos chutar que é 0,1. Certo? Vamos chutar que é 0,1. Professor, Oi? olha, eu achei que aqui, peraí. A água doce, eu achei água Oi. doce, né? Mas, enfim,
possui salinidade inferior ou igual a 0,5%. Show. Ótimo. 0,5%. Então, eu coloco aqui 0,5 é a concentração inicial, você tem que chegar a 0,9. Você tem que saber o volume da água do mar que você pode misturar dentro do seu galão aqui. Certo? Então, fazendo as continhas, você vai obter, vai simplificar porcentagem com porcentagem aqui, para você eliminar logo. Desse lado de cá vai ficar 5, do lado de cá vai ficar 0,9 VM mais 9. Esse 9 passa para cá, então vai ficar menos... Não, vai ficar ruim, hein? Hein? Estranho. Não, vai para ficar dividido. Hein? Viajei. Espera aí. 0,9. Tá certo. 9, passa para cá. Menos 4. Tá certo. Eu que viajei. Vai dar 0,9 VM igual a 4. Porque vai ficar negativo dos dois lados. Aí vai ficar 4 dividido por 0,9. O volume da água do mar que você vai poder captar. Professor, Oi? só um minuto. Deu 4,44. 44. 4,44 litros. Confere? Sim, confere. Conferir se é litro mesmo. É litro, que eu usei litro. Aí você pode pensar assim, pô, mas só vou poder pegar 4,44 litros aproximadamente de água do mar, você vai ficar com 14,4 litros a mais. 14 litros para você ter certeza que você pode tomar essa água. Se você economizar água, isso pode fazer com que você tenha uma sobrevida significativa. Para você ter uma ideia, o pessoal da Marinha faz curso de mergulho e faz curso de diluição para saber, nos primeiros socorros, como lidar com essa questão da diluição. Visto que muita gente se perdeu na Segunda Guerra Mundial em questões de naufrágio, porque não sabia dessa manha. Porque se você tomar o soro fisiológico, você também consegue manter o seu organismo equilibrado. Você não precisa tomar a água potável, dita potável. Você pode tomar o soro fisiológico e você manter o seu organismo equilibrado. Alguma pergunta, pessoal? Esse é o tipo de questão que eu montaria para você. Dá tempo de resolver mais uma ou vocês estão cansados, preferem que eu passe a aula gravada para vocês? Ninguém fala nada? Eu, pessoalmente, professor, estou bem cansado já está dando 9 horas já. Então, eu vou passar gravado para vocês alguns exemplos resolvidos de PPM e PPB. Tá bom? E eu passo também o PDF com os grupos formados e aquela instrução avaliativa a respeito desses 2 processos avaliativos, valendo no total de 10 pontos. Perfeito? Ok, perfeito. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula por aqui. Vocês podem, aqui, por gentileza, colocar o nome de vocês e dar uma barra de espaço e escrever presente na frente? Eu já vou encerrar a gravação.
Obrigado, Tainara, boa noite. Marcos, boa noite. Tiago, boa noite. Jackson, boa noite. Nicole, boa noite. Boa noite. Tainara, boa noite. Boa noite, professor. Vão com Deus, tá? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, meus queridos.